a gente falar dessa outra possibilidade. Você gosta desse time armado dessa maneira? Não gosto não. Não vejo o Gerson aberto na ponta. Eu discordo de ser 4-1-4-1, né? Eu acho que essa formação mata o Gerson. E contra... Vou com essa aí. Não, eu não vejo o Gerson jogando assim. Eu não vi o Gerson que se destacou no último jogo. Eu não vi ele jogando assim, aberto na ponta, não. Ele com movimentação, com mobilidade, né? Muitas vezes dentro da área, vindo buscar jogo, se movimentando, sendo meia, né? Não vi dessa forma, ele muito abertão ali. Quem joga abertão assim nesse 4-1-4-1 é o Luiz Araújo. Ou o Lohan quando joga. O Gerson abertão, não vi, né? O Alan fez um bom jogo, começa a ganhar um ritmo, subiu de produção. A formatação, eu não sei qual é o problema do Léo Pereira, se é uma opção do Tite. Poupar não, né? Porque o time estava só treinando. Lesão na costa esquerda, Zinho. Então tudo bem. Então, porque se não tivesse nenhum problema, eu gosto muito do Léo Ortiz, mas Léo Pereira mantém uma regularidade muito boa. Então, se é lesão, tem um substituto à altura, normal, acho que tem que ir assim mesmo. Eu só não gostei do esquema tático que foi montado aí. Não enxergo dessa forma o Gerson jogando, né? O Gerson está sendo um grande destaque com liberdade de movimentação. Agora, é um time forte e, poxa, gente, com todo respeito aí, né, Mauro Naves, ao Amazonas, o Flamengo vai ter mais torcida, né? A torcida do Flamengo é gigantesca em todos os lugares, e em Manaus nem se fala. Conheço muito bem, né? Tenho meus amigos lá, um beijo pro Afimar, do Amigos para Sempre, que é de lá, o Renatinho também, a turma toda, e tá todo mundo no estádio. Os ingressos da torcida do Flamengo já foram esgotados. A grande expectativa é ver como é que vai ser a chegada do Gabigol, por todos os problemas, mas acho o Flamengo favoritaço para o jogo. E aí, presidente, aproveita o gancho aí do Zinho, que já te chamou na conversa, e me fala. Só para a gente pontuar, tem uma expectativa também do Matheus Cunha começar a partida. Há um combinado dentro do Flamengo que o Tite vai dar mais tempo para o jovem goleiro, e isso aconteceria justamente nos jogos de Copa do Brasil. Então a expectativa é que ele seja titular nesse jogo de amanhã. Não colocamos ele na escalação? Eu acho que não. Coloca de novo. Vê o se eu que não vi. Colocou. Tá o nome Não, dele. eu que não prestei atenção, porque eu fiquei tão abismada com 4-1-4-1 que eu não prestei atenção. Eu acho ali assim, a história que o Zinho tá olhando aí do Gerson, é só para arrumar ali na arte, né? Começa assim, mas o Gerson vem para dentro, o De La Cruz volta um pouco ao lado do ala. O De La Cruz de segundo volante, o Gerson se mexendo mais. Mais um 4-2-3-1. Quem fez a arte ali que quis colocar assim, o Gerson, o único lugar que tem pro Gerson na minha cabeça é mesmo ali do lado direito, no lugar do Luiz Araújo, só que não fazendo o que faz o Luiz Araújo. Porque, na minha cabeça... É que quando eles jogam juntos, ele e o De La Cruz trocam muito de posição no campo, exato. né? Mas eu digo assim, para caber no time nos 11, é isso aí, né? E botar o Pulgar ali enquanto voltar, se o Pulgar voltar bem, aparentemente esse vai ser sempre o time. Lógico, o Rossi no gol, o Alan mais o pela zagueiro. esquerda, o De La Cruz mais pela direita, para trocar de posição com o Gerson, o Arrascaeta um pouco mais à esquerda para colar no Cebolinha. Entendeu? Porque isso aí não é aquele futebol de preguinho. Deixa eu ver. Não falta ninguém preso, não, né? Ele não fica todo mundo. Não é totó, não, né? Os caras têm direito a se movimentar, hein? Eles podem se movimentar. Agora, tem técnica que às vezes prende uns caras errados, né? Deixa movimentar mais. Não, e eu tava de férias, eu não sei se foi bem isso, tá? Me ajudem aqui. Mas foi quando o Flamengo começou a jogar melhor, não foi? Quando o Gerson começou a parar de jogar de ponta, aproximou um pouco mais do meio-campo. Foi isso que aconteceu, Pascoal? Muda um pouco de posição, principalmente com o De La Cruz joga, hein, gente? Nossa. Que jogador esse. Agora, há uma outra expectativa para esse jogo, que a senhora ainda não citou, é que o Pedro parece não ter condição de jogar o tempo todo. Ou seja, vamos ter provavelmente a entrada do Gabigol para sentir o clima
no campo, porque o Carlinhos nem está lá porque não pode jogar. Tem Lohan. Ué, você não colocaria o Gabriel? Vai tirar o Pedro e vai mudar o esquema? Na hora que o Tite acerta o esquema que vocês gostam, já quer mudar, pô. É tudo uma questão de saber, e o Tite é muito bom nisso. Não, pera, a reunião ontem era para saber se relacionava e se levava para viajar. Isso. Levou. Tem percepção. Mas às vezes... Leva para viajar, vamos ver como é que está o tom, vamos ver como é que vai ser a chegada, vamos ver como é que vai ser a entrada em campo, vamos ver, medir a temperatura. Porque, gente, é muito recente, está tudo muito vivo na cabeça do torcedor do Flamengo. Tem muita gente que não gostou do acontecimento, tem muita gente que se revoltou com o acontecimento. Então precisa tudo ter um pouco... O tempo pode ajudar. O tempo pode criar uma situação nova. Não sei se qual é o tipo eu fico imaginando. Você já pensou se tivesse aquele jogo do Flamengo contra o Vasco da Gama no último final de semana? No Maracanã? Gente, tudo a gente tem que pensar, tudo a gente tem que raciocinar a respeito. E eu vou dizer um negócio para a senhora, esse menino, esse Lohan, ele não é... o quê? Ele é do ramo futebol, hein? Ele é do artigo futebol, ele sabe jogar. É bom entender o seguinte, o Adilson, o técnico do Amazonas, montou uma estratégia de parar o Flamengo no primeiro jogo no Maracanã. E não entendo que ele atuará de uma outra forma nessa partida do jogando em casa. Ele tem que vencer o jogo, porque ele precisa de pelo menos um gol nessa situação, mas é um outro mundo que vai ser vivido. Né? Não tinha todo esse clamor em torno do Gabriel, essa situação que foi criada. Então, tudo isso a gente precisa analisar, a gente precisa observar os acontecimentos. Eu não sei, o Tite é muito bom na percepção. Ele tem uma percepção muito aguçada e ele vai entender se deve ou não colocar o Gabriel durante o jogo. Eu acho que ele precisa desse entendimento para também não jogar o jogador às feras, aos leões. Jogar ali eu acho muito delicado. É uma situação muito delicada, muito delicada. Como eu acho delicada a permanência do Gabriel no Flamengo depois de terminar essa temporada, porque é o último ano de contrato dele com o Flamengo. Então eu também acho muito delicada a sequência dele. Mas o tempo pode ajudar, o tempo pode dar uma força nisso aí. E aí, Zinho, é da percepção do Tite ou não? Para você tem que entrar ou não tem que entrar, dados os últimos acontecimentos? Olha, já aconteceu, já teve a manifestação pelas mídias sociais de muitos chefes de torcida, já teve entrevistas, já teve o Gabriel falando também, a diretoria agindo, e ele tem contrato com o clube. O centroavante titular hoje tem um problema relatado, que de repente não tem condição de jogar o jogo todo, mas o jogo é que vai dizer isso, eu não vou me antecipar, vamos ver o Pedro dentro de campo. De repente o cara tá bem, tá normal, tá jogando bem, não tem necessidade, aí é o treinador observar e administrar isso. Não tem jogo final de semana, né? O campeonato está parado, final de semana não tem jogo. O Flamengo só vai jogar na terça-feira pela Libertadores. Então ele está pensando também nesse jogo da Libertadores e vai conversar com os atletas. O Carlinhos não pode ser relacionado e o Gabigol foi relacionado, está lá. Eu acho que agora chegou o momento, não é jogar o Gabriel aos leões, como o Pascoal falou, né? Eu não estou falando isso para jogar, mas ele tem que saber como é que vai ser essa atmosfera. E é um cara experiente, ele que causou esse problema, né? Errou, assumiu esse erro, tá lá. Se tiver que entrar, coloca. Se tiver que receber uma vaia, a insatisfação do torcedor, deixa o torcedor também desabafar, colocar para fora, desde que seja essa manifestação lá. Eu sou contra a violência. Claro. Pô, ficar lá na porta da casa, na porta do hotel, ficar ofendendo ali em aeroporto. Eu não sou a favor disso. Ali não é o ambiente para isso. Agora, na arquibancada, se o torcedor que com todo direito, apaixonado, e o Flamengo, ele é o maior do Brasil por causa da sua torcida, é a torcida do Flamengo que faz o Flamengo ser o maior em todos os aspectos, né? A audiência é maior, por quê? Porque tem a maior torcida. Então, se esse torcedor está chateado, deixa vaiar.
Deixa colocar para fora isso. O Gabriel também sentir isso. É uma oportunidade para ele também se desculpar novamente. Tô aqui, assumo o erro, vou correr, vou dar minha vida aqui, vou recuperar essa confiança de vocês, vou tentar. Eu tô falando que o que eu acho que ele deveria fazer. Sim. Aí é de cada um. Ele já começou dizendo que errou e pediu desculpa. Uns acreditam que não... Uns acham que não é verdadeiro, outros acham que é verdadeiro. Aí é a opinião de cada um. Mas o Gabriel tem que estar lá, tem que vestir o manto sagrado, tem que fazer a sua parte e recuperar essa confiança do torcedor. Isso só vai acontecer ele entrando no campo, ele escutando a vaia, assimilar isso e com a força do grupo e com a força dele, tentar dar a volta por cima. Se isso não acontecer, no final do ano, não é agora, é no final do ano que acaba o contrato dele. Se a diretoria achar que não tem quem renovar, senta com ele e fala, muito obrigado pelo serviço prestado, siga a sua vida, que o Flamengo vai continuar seguindo a dele. Mas no momento é tentar se recuperarem, principalmente o Gabriel. Eu concordo inteiramente com o Zinho, porque a única maneira que ele tem agora de se redimir é jogando bola para a torcida do Flamengo. E assim, com todo respeito ao conhecimento do Tite de futebol, a percepção dele de vestiário, o Tite também está entendendo agora o que é o Flamengo. Ele chegou ano passado, mas é talvez a primeira grande crise que ele enfrenta frente à torcida. Então, ele definir esse futuro, eu acho um pouco injusto. Eu acho que ele tem que entrar e tem que jogar. Ele não está na melhor fase para dar essa resposta ao torcedor, né? Mas aí é com ele. Aí, entendeu? Se ele tivesse... Mas se ele não está jogando bem, como é que ele vai resolver? Então, mas é jogando que ele pode jogar bem, né? Se ele não jogar, aí não tem como jogar bem de jeito nenhum. Se ele jogar mal, bota na conta dele. Mas ele não tem que jogar no lugar do Pedro agora, porque aconteceu isso e ele precisa jogar muito para dar essa resposta. Se o Pedro precisar sair, né? Sim, é outra coisa. Só que ele vai entrar com toda essa vontade. Me parece até que ele viajou com o cabelo parecido com o que ele estava contra o River Plate. Cara, eu não sei se é coincidência, que ele já mudou, tirou a barba e tal, enfim. Parece assim, que o cara quer reviver as coisas e tomara que consiga. A gente tem dito aqui, o meu discurso tem sido o mesmo. O torcedor se sentiu traído por ele usar e logo do Corinthians, com esse papo todo, vai vir pro Corinthians, não vai no final do ano. O torcedor não gostou mesmo, a diretoria não gostou. Mas não é que ele não gostou, foi pego lá no cassino, lembra? Debaixo da mesa, no cassino, não era pra estar. Não é isso. Foi uma atitude mais forte, que feriu o coração, sim, de muito torcedor e tal. Usar a camisa de outro clube e tal. E a gente só vai saber depois dessa entrevista se o torcedor vai perdoá-lo ou não quando ele entrar em campo, sem dúvida. E o maior teste vai ser no Maracanã. Hoje é um teste, lógico, se ele tiver a oportunidade de entrar, a gente vai ver, porque o torcedor lá está com muita saudade, só vai aplaudir, não. Tem sempre uma turma da torcida organizada que puxa um coro e os outros vão atrás, etc. e tal. E isso vale também para o Maracanã e não vai ser diferente em Manaus. Ele só vai saber disso. Agora, ele não vai dar, eu acho que ele não vai conseguir dar muito rapidamente essa resposta que ele gostaria de gols, porque ele não está numa grande fase, tanto que não é titular. Então ele vai ter que entrar aos poucos. Ele sabe, entra hoje lá, faz um gol, já é uma coisa, né? O torcedor não vai xingar depois do gol. Sem jogar, ficou muito tempo sem jogar e tal, tá precisando de ritmo e tal. Ele vai demorar. Mas a gente vai ver que ele vai ficar ou não no Flamengo se o torcedor disser sim ou se o torcedor disser não. Quem vai dizer é o torcedor, não é o Landim, não é o Gabigol, não é ninguém. É a torcida. A torcida que vai dizer, não queremos você, né? Tem Gabriel vai passear, também. Que o Flamengo não precisa de você, não tem umas rimas assim? Tem, né? Não rimou esse aí. Não, então eu errei a rima. Mas, então, é isso. Se ficar esse coro de assim, que foi o coro do domingo. O primeiro termômetro vai ser a chegada no hotel daqui a pouco, né? O coro do domingo da torcida no NBB, o jogo do Flamengo contra o Bauru, que o Flamengo perdeu. Não foi? O Olivinha foi ovacionado pela torcida, porque a torcida adora o Olivinha, jogador de basquete, né? Sim. Que se entrega o jogo inteiro. E a torcida fez lá as suas saudações, digamos assim, não muito respeitosas ao Gabigol, mas porque a torcida também era a torcida, como disse o Mauro, a torcida organizada. Então precisa saber como é que isso... E não tinha saído, eu acho que a entrevista, né?
aquilo foi de tarde para noite, foi quase na hora da entrevista dele também, enfim. O torcedor deve ter procurado ouvir, porque o cara quer ver ali, não adianta falar, eu te amo, Flamengo, te amo, Flamengo. O cara quer sentir verdade ali naquilo e tal. Porque se o torcedor disser não, vaiar, não sei como é que vai ficar o segundo semestre dele. O Tite vai colocá-lo quando o Pedro não jogar? Ou vai colocar o Carlinhos? É difícil. Então, enfim, temos pelo menos 2 jogos aí para sentir essa temperatura. Então, eu acredito que ele vai entrar um pouquinho, sim. Vamos ver, né? Amanhã a gente ainda vai debater mais esse jogo aqui. Agora, uma coisa... Mas pode dar seu palpite hoje, se quiser adiantar. Não, eu não. Uma coisa ninguém pode negar, Zinho. O cabelo lá, tirou a barba. Ele não tem medo de chamar atenção. Se ele conseguir chamar positivamente, como já fez em outros momentos, Tetra, pode ser um jogo longe das organizadas, né? Pelo menos maior parte delas, para ele reconquistar parte do apoio que já teve no Flamengo. Agora, bom gosto não chegou a ser o forte não, hein, Gabi? Vou falar um negócio, Tetra. Pode falar do jogo, tá? Gabigol, né? Ele é um... Não, mas é o estilo dele, né? Tem atletas que chamam a atenção mais do que outros por esse conjunto. É de jogar bem, é de fazer gols, mas é de ser polêmico, é de ser extrovertido, é de causar, como ele chega aí com esse óculos e tudo. Faz parte, é o marketing, né? Agora eu tô na expectativa de ver quando ele entrar em campo. Volto a dizer, acho interessante ele estar lá com o grupo. Se vai jogar ou não é opção do treinador. É opção de saber como o Pedro vai estar. Se vai poupar um pouco pensando na terça-feira. Acho, dependendo do que aconteça no jogo, tá resolvido, não tá bem encaminhado, tem que pensar no jogo de terça. É a decisão. É isso. Terça-feira é a decisão. Não é? É o jogo. Então, assim, se você tem um Gabigol e que precisa dar uma resposta pelo erro que ele cometeu. E essa resposta é entrando em campo, é ter o contato com o torcedor e é assimilar a pressão, a cobrança que vai ter, pode não ser de todos, mas vai ter, é normal, por tudo que a gente viu acontecer, pelas manifestações, e o torcedor está no seu direito também. E o Gabigol vai entender isso, ele entende isso. E se ele realmente, como ele deu na entrevista, quero ficar, amo o Flamengo, ele vai entender e vai tentar. Não é? Ele não está na melhor fase, não está arrebentando, a gente já viu, né, mas ele só vai poder fazer isso entrando em campo. É isso. Você vai poder fazer isso, Dani, entrando em campo. Exato. E pelo menos mostrar disposição, vontade, raça, vestir a camisa verdadeiramente. Ele já mostrou. Vocês querem dar nota no Luquinho ou eu posso fazer um intervalo? Não, melhor chamar o comercial. Então vou fazer o intervalo. Tá aí, nação, vamos ver o que vai acontecer então para essa partida contra o Amazonas. O Flamengo embarcou para Manaus, né? E aí vamos ver qual vai ser essa expectativa dessas mudanças que o Tite deve fazer aí na partida contra o Amazonas. E ver também se o Gabigol vai entrar em campo, né? Porque a torcida, meus amigos, não perdoa ainda não. Vamos ver o que vai acontecer para essa partida. Tá aí o Gabi mudando o estilo dele aí. Vamos ver, será que é para não ser reconhecido? Muito difícil, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, nação. Escreva nos comentários aí o seu palpite para essa partida, deixe o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.